Quem causou a mordida de 87? Esse é de longe um dos maiores mistérios de toda a franquia FNAF. Ao longo dos anos surgiram diversas tentativas de achar a resposta dessa pergunta, e muitos canais de teoria fizeram vídeo a respeito dessa questão. Inclusive eu lembro que no passado eu também fiz 2 shorts falando um pouco sobre o meu ponto de vista. Mas depois de pesquisar bastante, eu finalmente achei um canal que conseguiu achar uma resposta para essa questão, e quase que ninguém notou. Art FNAF. Antes de prosseguir, eu queria deixar bem claro que muito provavelmente aqueles 2 shorts que eu fiz no passado tentando achar o causador da mordida de 87 estão completamente errados. A minha, entre aspas, nova teoria é 100% baseada no vídeo do Art e a única diferença é que eu vou tentar enfatizar um pouco mais o porquê de não ser um determinado animatronic. Ok, pessoal, é o seguinte, antes de continuar, eu queria pedir para que você, por favor, dê uma passada no canal do Art. Sério, ele faz excelentes vídeos e eu particularmente recomendo muito o canal dele. Links na descrição. Primeiramente, eu já quero começar colocando que não temos certeza absoluta de quem tomou a mordida de 87. The Week Before deu muitos indícios que apontam para o segurança de FNAF 2, Jeremy Fitzgerald, e de fato é perfeitamente possível que seja ele, mas eu não consigo garantir com 100% de certeza. Infelizmente, a única informação que eu consigo garantir com 100% de certeza é que a mordida aconteceu durante o dia em uma festa de aniversário, muito possivelmente no dia 14 de novembro de 1987. Na página 14 de The Week Before, o Ralph/Funny Guy tem uma fala muito interessante a respeito desse incidente. Abre aspas. Se ao menos a vítima pudesse falar o que fez para provocar o ataque, mas infelizmente ele não pode mais falar, ou fazer muito mais. Fecha aspas. Como sabemos, a vítima perdeu uma parte da cabeça, o lobo frontal. Ainda assim, por algum tipo de milagre, conseguiu sobreviver ao ataque. Eu lembro que no passado eu perguntei para o Art qual foi o entendimento dele sobre a frase. Ele disse o seguinte, abre aspas, simples, Jeremy é um adulto. Os robôs possuídos odeiam adultos por motivos óbvios. A diferença de Jeremy para qualquer outro adulto naquela festa é que apenas Jeremy ficou 6 noites com os animatrônicos, consequentemente os irritando. Fecha aspas. Olha, eu não tenho certeza se é realmente isso que o livro quer nos contar. Na minha cabeça, isso não faz muito sentido, sabe? Será que realmente foi isso que irritou os animatronics? Ou será que Jeremy fez alguma merda? Eu sinceramente não faço a menor ideia e vou deixar para o entendimento de vocês. A verdade é que nunca tivemos muitas informações a respeito desse personagem. A última coisa que sabemos sobre a mordida é que após o incidente, os animatronics foram proibidos de andar durante o dia. Agora, eles só poderiam andar de noite. Agora que colocamos as informações mais importantes na mesa, vamos começar eliminando os suspeitos mais improváveis. Em FNAF 2 temos ao todo 16 animatronics. Desses 16, podemos concluir que não foi o Shadow Freddy e nem o Shadow Bonnie. Como o próprio nome diz, eles são sombras, seres feitos a partir de agonia, dor e sofrimento. Os Shadows não são seres 100% materiais e, portanto, não possuem a capacidade de morder alguém. Ou simplesmente, isso nunca foi mostrado. Os Paper Paws e o Endo 02 também são objetos movidos à agonia. Os Paper Paws não têm dentes e eu acho que seria bem estranho pensar no Endo 02 andando durante o dia. Ainda mais que o Survival Logbook parece indicar que o único que viu esse negócio de agonia foi o Jeremy. Pelo menos nessa época. Fora isso, também podemos descartar a Puppet, o Balloon Boy, a JJ e o Withered Bonnie por razões óbvias. Puppet não tem os dentes, Balloon Boy JJ não tem uma mandíbula móvel e o Withered Bonnie é o cara sem cara. Em FNAF Help Wanted foi encontrado sangue na mandíbula de Withered Chica. Entretanto, se a gente analisar bem esse cenário, parece ser bem provável pensar em qualquer um dos Withereds andando em plena luz do dia no meio de uma festa de aniversário. É sério que ninguém iria notar a porra de um animatronic gigante velho e fedido se aproximando da vítima para dar mordida? Eu sei que muita gente vai falar nos comentários que o Tobert Files confirma que o Fox deu a mordida de 87, mas o próprio Scott Calton já nos disse e já nos confirmou que esse material nunca foi oficial, ou seja, não deve ser utilizado e não tem ligação com a lore. E mesmo que de alguma forma o Scott estivesse mentindo na sua afirmação, esse livro continua sendo um material descartado. Salve pessoal, aqui quem fala é o TGM do futuro e, como sempre, trazendo algumas informações privilegiadas. Recentemente, como vocês bem sabem, The Week Before foi lançado, e esse livro traz alguns indícios de que talvez Fox tenha causado a mordida de 87. Confesso que quando comecei a escrever esse roteiro, eu não tinha finalizado The Week Before, mas felizmente acabei de ler antes de começar a editar. Nesse caso, a página 166 trouxe a seguinte informação.
Após The Bite of 87, a equipe espalhou dicas pelo restaurante sobre como desacelerar ou parar os animatrônicos caso eles atacassem novamente. Uma das estratégias de sobrevivência sugeridas na época era lançar uma luz forte nos olhos dos animatrônicos para desorientá-los e prendê-los temporariamente na posição até que eles iniciassem seus sensores e recalibrassem sua programação. Sim, eu concordo que isso de fato é bem interessante, apesar de que esse trecho não prova absolutamente nada. Em FNAF 2, Ralph/Funny Guy confirma que a luz da lanterna trava todos os animatrônicos antigos, tal como os modelos mais modernos. Todos os animatronics de FNAF 2, exceto Puppet e Golden Freddy, são sensíveis a luzes fortes. É claro que Foxy sofre muito mais com esse problema, entretanto, isso não anula quaisquer teorias e possibilidades a respeito dos outros animatronics. Não acredita em mim? Na página 177, Ralph trava o Bonnie com a lanterna, e funciona. Na verdade, esse é um dos caminhos para pegar o final bom de The Week Before. E sim, esse final também é canônico, tal como todos os finais, já que Ralph está preso em um loop temporal. Não pretendo fazer vídeo explicando isso, a Art provou todos os pontos no canal dele, por isso, se fosse você, eu deixaria minha inscrição garantida. Acredite em mim, ninguém quer perder o próximo vídeo do Art. Voltando ao assunto, existe um teaser de FNAF 4 que retrata a imagem de Nightmare Fox com o número 87 em seu olho. Confesso que isso me assustou, entretanto, após refletir um pouco, eu lembrei do contexto de FNAF 4 em 2015. Aqui tudo indica, naquela época, a mordida de 83 foi planejada para ser a mordida de 87. Nada mais do que a teoria do sonho. Lembrando que esses teasers são de 2015. Ah, TGM, mas você esqueceu do Golden Freddy. Ele é um dos Wizards e tem aquele easter egg de FNAF 1 que indica com toda certeza que foi ele. Bom, pessoal, eu queria lembrar vocês que na época de lançamento de FNAF 1 correu muito um boato pela internet que dizia que se você completasse a Custom Night com as configurações 1987, um final extra do jogo seria desbloqueado. O Scott Calton em algum momento viu que essa mentira absurda estava correndo pela internet e tomou a decisão de colocar o jumpscare do Golden Freddy se as configurações 1987 fossem ativadas. E por sinal, na minha opinião, foi muito esperto da parte do Scott tomar essa medida. Além disso, também dá pra argumentar que o jumpscare pode estar apenas remetendo aos assassinatos que William Afton fez em 1987 utilizando o traje do Golden Freddy. Tá certo, eu sei que eu ainda não consegui te convencer, então você quer mais uma prova? Bom, você ainda se lembra da mordida de 83? Vocês se lembram que naquele dia o Golden Freddy simplesmente esmagou a cabeça da criança chorona e causou sua morte? Essa é justamente a prova que faltava. A prova de que a mordida do Golden Freddy não faria a vítima perder somente o seu lóbulo frontal, como também sua vida. Ok, agora vamos falar dos suspeitos principais, os Toys. No contexto geral, quase todos os animatronics de FNAF 2 são suspeitos, e o Scott Calton fez isso de propósito para deixar todo mundo com uma pulga atrás da orelha. Mas o Toy Bonnie é uma exceção para essa regra porque não tem nada em lugar nenhum que aponta que ele é o culpado. Sendo bem sincero, até teve uma teoria que surgiu uns anos atrás na internet que falava que a existência do Shadow Bonnie é a prova que Toy Bonnie causou a mordida de 87. O que eu não preciso nem dizer que é uma puta mentira. O próprio Survival Logbook confirma que o Shadow Bonnie existia antes da mordida acontecer. Eu não vou nem perder meu tempo resumindo a teoria inteira porque envolve um lance bem complicado de remanescentes e sinceramente ia ocupar um tempo muito longo do meu vídeo. Além disso, a enciclopédia dos personagens de FNAF nos disse que o Toy Bonnie é um animatronic bem competitivo e adora ser o centro das atenções. Esse coelho é tão burro que ao invés de morder alguém seria mais provável que ele tentasse chamar a atenção. Fora o Toy Bonnie, também temos a Toy Chica. Muitas pessoas acreditam que ela seria uma forte candidata por conta das suas falas na UCN, mas eu sinceramente acho que o Scott Calton não colocou isso no jogo para dar uma pista. Pra mim, sempre pareceu que a Toy Chica está sendo irônica com esse negócio de tirar o bico. Uma dúvida que a comunidade de FNAF sempre teve é por que a Toy Chica tirou o bico. Scott em algum momento parece ter notado essa dúvida dos fãs e por isso resolveu colocar as falas da Toy Chica em FNAF AR e FNAF UCN em que ela se refere ao seu bico. Mas lembrando que o Scott Calton disse uma vez que a Toy Chica tirou o bico apenas por questões de estética. Claro, esse é o meu entendimento, deixe a sua opinião nos comentários. E como o famoso Wynel disse, se fosse a Toy Chica, ficaria conhecido como a Bicada de 87. Tá, eu sei, isso é uma piada. Bom, vamos continuar. Agora só restam dois suspeitos, Toy Freddy e Mangle. E dentre esses dois, eu prefiro acreditar que o culpado é ninguém mais, ninguém menos do que Toy Freddy. Sim, eu sei que parece um absurdo, mas antes de cancelar meu canal e me xingar nos comentários, deixa eu explicar o meu ponto. Pra entender onde eu quero chegar, vamos começar relembrando um pouco do passado. A teoria da Mangle ter causado a mordida de 87 já é antiga e foi criada a partir de 3 pontos. O primeiro ponto é o jumpscare diferenciado dela que vem de cima. O segundo ponto é um suposto áudio distorcido que pra mim sempre pareceu uma forçação de barra absurda
e nunca fez o menor sentido. O terceiro e último ponto é que, como ela pode se pendurar no teto, ela também pode... Não, peraí, vamos pensar de uma outra perspectiva. Em Five Nights at Freddy's 1, o Funny Guy diz que os animatronics foram proibidos de andar durante o dia após ocorrer a mordida de 87. As pessoas que defendem a teoria da Mangle ter causado a mordida de 87 costumam argumentar que ela pode se pendurar no teto e, portanto, conseguiria se aproximar sorrateiramente para morder a vítima. Mas calma aí que tem um erro nessa equação. Se a Mangle tivesse mordido a vítima do teto, por que os animatronics seriam proibidos de andar durante o dia? Afinal de contas, a mordida veio de cima e não de baixo. Por que a Fazbear Entertainment tomaria essa decisão? Isso não faz sentido nenhum. Outra coisa que pode comprovar a inocência da Mangle é um dos áudios do Funny Guy, mas especificamente o áudio da terceira noite, onde ele explica que a Mangle é constantemente desmontada pelas crianças. Seguindo essa lógica, as crianças deveriam manter a Mangle ocupada durante a festa. Muita gente pode argumentar que a vítima da mordida de 87 pode ser justamente uma das crianças, mas eu sinceramente acho que esse não é o caso. O próprio Funny Guy menciona que os animatronics agem de forma estranha com os adultos, mas de forma natural com as crianças. O filme de FNAF comprova isso. Ok, agora vai ter um pessoal que vai ficar comentando: tá, TGM, isso não muda nada. Ainda assim não tem nada que confirma que Toy Freddy deu a mordida de 87. Ou será que tem? Uma coisa que passou despercebido por muitas pessoas é o padrão de comportamento do Toy Freddy. Ele se move a partir da primeira noite e é bem mais ativo do que o Freddy do primeiro jogo. À medida que Toy Freddy se aproxima do jogador, sua mandíbula fica cada vez mais aberta, até que ele finalmente entra na sua sala com a mandíbula completamente aberta e pronta para te morder. Em 2023 lançou um produto oficial de FNAF chamado Five Nights at Freddy's Fight Line. Fight Line é uma linha dos bonequinhos, dos animatronics, que vem acompanhados com essas pequenas moedinhas que vocês estão vendo na tela. Mas o mais interessante é que essas moedinhas vêm estampadas com o rosto do Toy Freddy em um dos lados, e do outro lado está escrito The Bite of 87. Em 2016, um fã de FNAF encontrou uma camiseta da Nightmare Chica escrito A Mordida de 87, o que na teoria mostrava que ela seria a causadora da mordida. Scott Calton respondeu que esse produto foi rejeitado justamente por abordar um tema assim. E uma coisa que eu também preciso trazer são alguns posts mais recentes, onde Scott confirmou que ele já rejeitou diversos produtos apenas para não causar confusões na lore. Então por que essa modinha passou despercebida? Na verdade, a resposta é muito simples. Não passou. Scott muito provavelmente deixou esse produto passar propositalmente. É um pouco estranho, com toda certeza. Quando falamos de Five Nights at Freddy's, precisamos ser racionais e buscar os fatos. Eu prefiro acreditar nas evidências, e não nas suposições e fanfics que os fãs de FNAF fazem. Na minha opinião, falar que Mangle causou a mordida de 87 é mais uma fanfic do que uma teoria de fato, porque não tem base nenhuma para ser dito. Não existe evidência em lugar nenhum. Art disse no seu vídeo uma coisa muito inteligente. Ele disse que Toy Freddy foi o único animatronic de FNAF que já se relacionou com a mordida diretamente. Eu concordo com a Art e por isso vou continuar acreditando na teoria dele até que Scott Calton venha a público e diga quem foi o verdadeiro culpado. Bom, eu acho que é isso. Essa é a conclusão da nossa investigação, ou no mínimo, isso é a minha crença atual sobre o meu mistério favorito de Five Nights at Freddy's. Entretanto, vocês já devem ter notado que o vídeo foi inteiramente sobre a teoria do Art. Nesse caso, nada mais justo que falar de outra possibilidade que ele mesmo adotou após o lançamento de The Week Before. Um tempo atrás, eu e Art estávamos discutindo o tema Mordida de 87 em Cal, e mesmo tendo lido The Week Before, fiquei de queixo caído com o que ele me contou. Oi, eu sou o Art, e desde já eu gostaria de agradecer ao TGM por me convidar para participar desse vídeo incrível sobre a mordida de 1987. E, apesar de todas as evidências apresentadas anteriormente nesse vídeo, há outro candidato plausível para ser o causador da mordida de 1987, o próprio que leva o nome da franquia, Freddy Fazbear. E as razões para isso são bem intrigantes, na verdade. Só que a primeira coisa, é óbvio, é considerar que o causador que o Scott Calton tinha em mente não mudou desde FNAF 1. A gente sabe que o Scott nunca teve a pretensão de fazer sequências de FNAF, então, por isso, todos os mistérios do primeiro jogo podem ser respondidos dentro do próprio. E em FNAF 1 de 2014, o Ralph/Funny Guy nos diz que os animatronics ali presentes no Freddy's, ou seja, Freddy, Bonnie, Chica e Foxy, eram os mesmos capazes de andar durante o dia, o que parece ter sido retconado em FNAF 2 para esses animatronics serem os toys. Mas enfim, então os animatronics ali eram os que andavam ao dia e o que proibiram os robôs de andar ao dia. Mas um deles teria dado a mordida, causando a proibição da movimentação diurna. Ou seja, o Scott planejou que qualquer um daqueles 4 animatronics fossem os responsáveis pela mordida. E muitos fãs apontariam rapidamente para o Foxy, o animatronic fora de serviço. Entretanto, uma das regras do estabelecimento diz
especificadamente não toque no Freddy. E o curioso é que é justamente a especificação. Se a ideia da regra era prevenir que os clientes não tocassem nos robôs, por que não utilizar algo do tipo não toque nos robôs, ou animatronics, ou personagens, ou qualquer outro nome de fácil compreensão para as crianças? Por que especificar Freddy Fazbear? Curiosamente, em The Week Before, o livro prequel de Five Nights at Freddy's 1, diz que Ralph nem sequer lembra por que ele escreveu essa regra. E aproveitando que eu mencionei o livro, na página 254 de The Week Before há um trecho específico em um dos muitos finais, onde Ralph é atacado por Freddy, mas algo é destacado. Abre aspas, Freddy está perto agora. Ele abre a boca, você estremece esperando que ele grite, mas em vez disso ele ri. Parece o riso de uma criança. Mais crianças riem. Bonnie e Chica estão observando você do palco, com suas bocas abrindo e fechando. Vocês são apenas crianças? Você, Ralph, diz. Quem? O rosto de Freddy está a centímetros da sua cabeça. Ele se inclina para baixo. Você se pergunta como será viver sem seu lobo frontal. Uma voz distorcida e confusa diz, sou eu. Fecha aspas. Ralph diz explicitamente que teme que viverá sem seu lobo frontal apenas quando Freddy o ataca. O que sugere que, na realidade, o animatronic que fez a vítima, o Jeremy Fitzgerald, perder o lobo frontal foi nada mais do que Freddy Fazbear. O que, ironicamente ou não, Freddy é o único animatrônico no filme a matar alguém mordendo ela. Exceção do Sr. Cupcake, é claro, mas eu acho que você já entendeu o ponto. São casos completamente diferentes. E, além do mais, Freddy ter dado a mordida explicaria um pequeno detalhe em seu rosto, a marca de mão, a qual claramente era só a textura do robô que os fãs começaram a falar que parecia com uma marca de mão, só que era um detalhe tão legal que acabou sendo eventualmente canonizado no Help Wanted e na enciclopédia de personagens. No resumo, mesmo que eu não acredite que foi Freddy o causador da mordida de 87, ou até mesmo qualquer animatrônico clássico no geral, Fazbear ainda apresenta muito mais evidências do que, sei lá, Fox, o Pirata e Mangle. Então, será que foi ele o causador? Art, muito obrigado mesmo por aceitar participar do meu vídeo. Tamo junto demais, meu mano, você é meu amigo, você sabe disso, sempre pode contar comigo. Agradeço imensamente mesmo. E principalmente, tudo que você falou de fato é muito válido se você parar pra pensar. Faz tanto sentido falar que foi o Freddy quanto qualquer um dos toys. Eu particularmente prefiro acreditar que não, porque não faria sentido manter o Freddy como logo principal da empresa e mascote principal da pizzaria, sendo que foi ele que causou um incidente que sujou o nome da marca. Mas sei lá, pode ser que seja, pode ser que não seja. E uma outra coisa muito importante que eu preciso falar. Se você preferir acreditar que foi a Mangle, Foxy, Freddy Fazbear, Balloon Boy ou qualquer outro, tenha a sua própria crença e é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se inscreva no canal do Art, se inscreva no meu canal também. Valeu, falou e amanhã é um novo dia.